Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública, realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com. Este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para a nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui em nosso estúdio todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o prefeito da Estância Turística de São Roque, pelo PMDB, Daniel de Oliveira Costa. Nascido em Presidente Prudente no dia 29 de setembro de 1963, Daniel de Oliveira Costa é casado com Lenice Rodrigues de Oliveira e pai de Fábio, Rafael, Daniela, Luísa e Rosa Maria. Antes de ser prefeito, Daniel atuava como empresário no ramo alimentício do segmento de panificação, cozinha industrial e sobremesas industriais. Com sede em São Roque, mas atendendo em outras cidades paulistas e também estados brasileiros. Daniel Costa é graduado em agrimensura pelo Colégio Liceu Pedro II em Sorocaba e atuou na área por cerca de 6 anos também. Entrou na política em 2006 como candidato, mas filiou-se primeiramente no PV há aproximadamente 20 anos, um veterano. Seguindo em 2011 para o PMDB. Daniel de Oliveira Costa não exerceu nenhum cargo político antes de se tornar prefeito em 2012. Prefeito, seja muito bem-vindo ao Vida Pública de hoje. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bem. Prefeito Daniel, vou chamá-lo de Daniel, para ficar mais conhecido assim do nosso público. O telespectador sempre quer saber um pouquinho mais sobre quem é o entrevistado. Então, claro, já chama a atenção, você é nascido em Presidente Prudente, hoje é prefeito em São Roque. Como que foi essa sua projeção de Presidente Prudente até chegar a São Roque? Na verdade, eu sou de família são-roquense. O meu pai, por conta da sua profissão, ele seguiu o trecho, trabalhando aí na construção da rodovia Castelo Branco, e constituiu família em Presidente Prudente. Depois retornamos para São Roque em 1976. E dali para diante, não saiu mais de lá, de São Roque? Não saímos mais de lá. Nós tivemos uma infelicidade, perdemos o pai assim que chegamos de volta. E meu pai era meio cigano, né? Embora eu tenha nascido em Presidente Prudente, moramos no Paraná, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Goiás. E essa, vamos dizer, essa fatalidade com a morte dele no nosso retorno para São Roque fez com que a gente ficasse definitivamente na cidade de São Roque. E a atividade com a panificação, o segmento alimentício, como que surgiu na família? Na verdade, já é meio que genético, né? A gente é de origem italiana, sempre teve esse costume de fazer pão caseiro. E eu, muito pequeno, sempre gostei de lidar com o público. Lá em Presidente Prudente, com 7 anos de idade, já minha mãe fazia esses pães, eu colocava numa cestinha e saía vender no bairro. E não podia imaginar lá na frente que né, o destino nosso seria fazer pães e doces, etc. Mas me deu muito prazer, né, porque a gente faz muito bem aquilo que a gente gosta. Então, sempre gostei. Portanto, fui muito feliz na minha profissão também. Quantos irmãos na família? Somos em 6. Todos trabalharam? Todos trabalharam e trabalham até hoje. E na área da panificação também, com a venda de pães? Ou era só você que todos fazia? Fomos sócios. Nós iniciamos em 84, 85 mais ou menos, com eu e mais 2 irmãos, e depois o restante foi entrando na sociedade e no final ficaram todos sócios. Era fácil vender pães naquela época que sua mãe fazia ou não? Sem dúvida, não dava para quem queria, né? Era feito num forno de barro, isso há muitos anos atrás, não tinha nem forno elétrico, nada. Não tinha nem micro-ondas, né? Bom, onde nós morávamos não tinha nem energia elétrica, nem água encanada, então era feito em forno de barro. Saía 10, 12 pães por fornada, então vendia tudo, né? Porque era pouco. Mas quando nós iniciamos aí a produção de pães mesmo numa panificadora, em 1 ano, 2 anos, aí nós nos tornamos líder na nossa cidade. Era disparada assim, uma padaria que tinha um movimento muito grande. Então não achei muito difícil. Achei difícil acertar na qualidade. Depois que acertou num padrão de qualidade que atendia às necessidades do cliente, foi Qual o nome da padaria? Padaria Cidade. Padaria Cidade. E ela tinha uma característica por ser cidade, né? Você até nos contava um pouco sobre isso, né?
Sim. significava? Pois é, nós sempre moramos em bairro, nunca moramos no centro. E quem no interior mora em bairro tem o costume de dizer que vai para a cidade quando vai para o centro. É verdade. Minha padaria, embora fosse muito próxima ao centro, ela tinha um acesso difícil e dava a impressão de ser um bairro retirado. Então todo mundo dizia assim, vou para a cidade. E pensando nessa veia, eu decidi colocar o nome de Padaria Cidade, porque um dia todos vão para a cidade. Que é verdade, né? E vão comprar pão também na cidade. Exatamente, né? foi a linha que eu tomei e deu muito certo. Você se tornou conhecido, Daniel, na cidade por causa desse negócio, por causa da padaria ou não? Não. Eu me tornei mais conhecido por causa da padaria, mas eu sempre, embora não participasse ativamente da vida política, né, pública, eu sempre tive uma atuação muito forte assim nas entidades, né, sempre ajudei durante muitos anos. Eu posso estender isso aos meus irmãos também, que todos eles sempre permitiram que eu fizesse isso, porque sempre foi minha característica. A gente ajudou por muitos anos e ajuda até hoje, né? Então eu fui me tornando muito mais conhecido, até sem saber, porque não era um trabalho que a gente fazia para ter esse retorno em termos de conhecimento político, até porque eu não tinha a pretensão de sair candidato. Mas eu tive o mesmo sobrenome de outros trabalhos que eu passei pela nossa cidade, né? Eu fui o Daniel da São Luís, porque eu trabalhei num depósito chamado São Luís. Então sempre o meu último nome relacionado ao trabalho que eu fazia, né? E isso me dá muita satisfação, porque você ser relacionado à sua atividade, né, o que você trabalha, eu acho que é uma identidade bacana que é relacionada a trabalho. E de que forma a agrimensura esteve na sua vida? Você foi estudar agrimensura por quê? Na verdade, meu pai trabalhava em obras e o sonho dele era que um dos filhos caminhasse por esse caminho de agrimensura, engenharia. Ele era peão de obras e ele falava, filho, o agrimensor fica debaixo de um sombreirinho, tem vários ajudantes, já é uma profissão acima da que o pai tem. E nenhum dos filhos queria, na verdade. Ele começou esse investimento com o meu irmão mais velho. E ele Você é o do meio, caçula? Eu sou o do meio. Sou o quarto filho de cima para baixo. E eu tomei gosto, eu gostava muito do meu pai, sempre acompanhava ele nas obras, sempre que podia. E gostei da profissão, acabei não me vendo, vamos dizer, com futuro. Foi por esse motivo que eu resolvi trilhar em outros caminhos, né? Eu gosto muito de lidar com o público. E já tinha tido essa oportunidade no Depósito São Luís, lá na nossa cidade, São Roque. E percebi que era muito mais minha veia mesmo, lidar com o público. E foi por aí que eu decidi abandonar a agrimensura e partir para o ramo de panificação. Tá, perfeito. E a partir daí, então, depois de tanto tempo na panificação, foram vários anos atuando, se dedicando nessa área, aí surgiu a ideia de ir para a vida pública, para a política. Como que foi isso? Por que essa ideologia e por que o PV como sua escolha? Na verdade o PV foi justamente pela bandeira que ele levantava, né? O cuidado ao meio ambiente. Eu não consigo imaginar desenvolvimento sem cuidar do meio ambiente para que as próximas gerações que venham, peguem um mundo, recebam um mundo melhor do que a gente encontrou. Então eu imaginava que partido político seria aquilo, exatamente aquilo. E depois a gente vai se decepcionando e vê que quem faz os partidos são os homens e não o contrário, né? Não é os partidos que fazem os homens. E fiquei no PV até 2008, que foi quando eu decidi, efetivamente, 2008, exatamente, que eu fui candidato pela primeira vez a prefeito de São Roque. E depois, por questões pessoais mesmo, ali, internas da cidade, questões de grupo, eu decidi que o PMDB seria um partido mais forte e que tinha uma outra linha, pelo menos do grupo que estava na cidade, e batia muito mais com a minha identidade. Acertou na decisão? Acertei, estou muito satisfeito hoje. Quem que o convidou para ir para o PMDB? Na verdade, foi uma procura mesmo. Eu, quando fiquei sem o partido, eu procurei as pessoas que estavam ligadas a partidos políticos e eu tinha uma amizade muito grande com o presidente do então PMDB da época e nós trabalhamos juntos numa ocasião que eu tive um período de 1 ano que eu trabalhei em Furnas e a gente tinha bastante amizade lá com o então presidente do PMDB e foi por aí que a gente decidiu ir pelo PMDB.
A questão da política, a vida partidária, enfim, essa questão toda, ela gera uma série de situações. Hoje se discute muito essa questão da reforma política, né? Essa questão da verticalização, que felizmente agora já não é mais tão necessário assim, você pode trabalhar de outra forma no município. Como é você lidar dentro de um partido grande como o PMDB, com as relações com a capital, por exemplo, que você tem um PSDB, o governo federal, que é o PT e que tem também o apoio do PMDB, como que a Prefeitura de São Roque, a Estância Turística de São Roque, busca o apoio desses governos, tanto estadual e federal, para ajudar o município? Eu procuro levar a política exatamente como eu levo a minha vida, independentemente, como eu já disse, da sigla partidária. Eu acho que nós temos que fazer aquilo que é bem pela coletividade, afinal, é por isso que nós fomos eleitos. E eu não tenho sentido, sou franco em dizer para você, nenhuma dificuldade com relação a abrir portas no governo estadual, seria injusto se dissesse isso, e também não tive dificuldades com relação ao governo federal. Acredito que na política ou no desgaste dos políticos, a diferença é cada um de nós que faz. E eu, nas oportunidades que tive de demonstrar que a política, no meu entendimento, é uma coisa séria, portanto não faz curva, e acho que por conta exatamente dessa linha de conduta é que eu tive todas essas portas abertas, né? Nós temos aí, tive a oportunidade de abrir o leque na campanha para deputados em 2010, onde eu empreitei diversas campanhas de candidatos do PSDB, do PDT, que é o caso do Paulinho da Força, do PSDB, que é o Edson Aparecido, e Rita Passos, que na época acho que era do PV ou do PSD, não me lembro. Então, todas essas campanhas nós conseguimos fazê-las bem sucedidas. Isso mostrou para mim que as pessoas sentem essa transferência, vamos dizer, de prestígio, não pela pessoa, não pelo partido, mas sim pela pessoa. Então, eu não tive nenhuma dificuldade, com toda a franqueza, com o governo do Estado e nem com o governo federal. Essa experiência de 1 ano e meio, mais ou menos, como prefeito, é a primeira experiência sua, como ela tem sido? O primeiro ano é um ano de muita dificuldade, muito trabalho, muito aprendizado. Você pegou uma cidade em ordem ou não? Relativamente em ordem, né? Vamos dizer assim, é óbvio que você dizer que estava péssimo não estava, mas dizer que estava ótimo também não estava. A cidade tinha muitas obras iniciadas, com contratações de empresas terceirizadas que a gente não sabia a procedência, então foi um ano assim de bastante dificuldade, bastante aprendizado. Nós éramos um grupo de oposição, eu não fui um grupo de continuidade, portanto, muito medo, muito receio de colocar o pé numa canoa furada. Mas, de qualquer forma, a cidade avançou. Nós conseguimos manter todos os serviços essenciais em ordem, fizemos aí um bom primeiro ano, por se tratar de primeiro ano, e tivemos um superávit histórico. Justamente por muita cautela, né? O sistema de gerenciamento das informações, os nossos softwares extremamente ultrapassados, remetendo a informação para o gabinete com 45, 60 dias após o fato, né? Após a concretização. Então imagina você, prefeito pela primeira vez, não sabendo o que vai acontecer sequer no mês seguinte. Então foi uma situação extremamente delicada e a gente segurou tudo o que pôde, manteve, vamos dizer, dentro de um nível sustentável a cidade, mas isso nos deu uma tranquilidade muito grande para iniciar 2014, que conseguimos pagar todas as dívidas deixadas pelo prefeito anterior e fazer um superávit histórico na nossa cidade, que foi na casa de R$9.150.000. Então hoje nós estamos tranquilos. Hoje, este ano, vocês têm um reflexo desse superávit. Há comentários em São Roque, e podem ser boatos, e é claro, um momento para que você possa esclarecer também, que a situação econômica em São Roque não ia lá muito bem, que a situação financeira não estava boa. Isso de fato acontece mesmo ou não? Este ano vai dar para fazer mais investimentos? Em que setores, por exemplo? Sem dúvida nenhuma. São Roque hoje está com a situação financeira extremamente tranquila. O que nos dificulta um pouco mais no dia a dia da administração, e isso não depende exclusivamente do executivo, é que eu tenho uma verba de remanejamento de apenas 1%. E eu sempre cito isso como um exemplo. Na nossa casa, nós não conseguimos administrar errando em menos de 1%. Portanto, isso dificulta um pouco, porque tudo que você precisa fazer, transposição financeira, você não consegue
sem mandar para a Câmara. Nós temos exemplo aí de cidades que tem 40%, 45%, 50% de remanejamento. Isso dá uma agilidade muito maior para que as coisas aconteçam. Então, nossa dificuldade hoje não é financeira, é a movimentação do dinheiro. É como se você tivesse várias contas, você, pessoa física, tivesse várias contas em vários bancos, e de repente você usou um cheque a mais de um banco, você quer pegar o dinheiro desse banco e colocar nesse para não ficar a conta descoberta. E para isso você tem que estar pedindo o aval do seu patrão. É mais ou menos a situação que a gente vive lá hoje. 1% de remanejamento é um remanejamento pequeno que trava, vamos dizer, a movimentação da prefeitura no dia a dia. Mas fazer do limão a limonada. A gente vem conseguindo também conviver com essa situação e quem sabe a gente consegue mudar esse remanejamento. É verdade. Como instância turística, São Roque ela recebe mais recursos que outras cidades. Como vocês administram esses recursos a mais? Na verdade, são recursos que são provenientes do DAD, que é um órgão estadual que cuida da gestão, faz a partilha do dinheiro para os municípios e instâncias. E São Roque, com muito prazer, está dentro desse grupo. Na verdade, esse recurso vem após a apresentação do seu plano de trabalho através de um projeto. Você tem um projeto, um plano de trabalho, e a gente vem executando isso com bastante transparência e bastante respeito, inclusive, ao projeto que vinha sendo executado pelo prefeito anterior, que é a revitalização da área central da cidade de São Roque. É uma obra extremamente importante, São Roque é uma cidade turística, então a gente achou importante que se concluísse todas as etapas desse projeto que já foi planejado no passado. A revitalização do centro é uma estratégia para o turismo. Exatamente. Algumas, no nosso entendimento, tem alguns pontos que desfavorecem, que é melhor forma para as pessoas de fora estacionar, uma acessibilidade melhor, etc. Mas a gente vem corrigindo isso também, independentemente de ter o recurso previsto pelo DAD ou não, a gente está fazendo com recursos próprios. Sorocaba agora é região metropolitana. Já aprovado na Assembleia Legislativa, só falta a caneta do governador correr lá, mas com certeza vai correr porque é um desejo dele, projeto do Executivo também. Agora a região metropolitana de Sorocaba fecha com 26 cidades e a instância turística de São Roque está dentro da região. De que forma São Roque deve participar dessa região metropolitana de Sorocaba como instância turística? Vocês pretendem buscar mais essa questão do turismo ou outras necessidades da cidade? Eu acredito que nós vamos aproveitar todas as vertentes, Na verdade, São Roque está aí a 40 quilômetros de Sorocaba. Eu acho extremamente importante que se crie realmente esse modelo de regionalização, porque não só São Roque, mas todo esse entorno, eu não tenho dúvidas que num curto prazo vai começar a contribuir negativamente para Sorocaba. Sorocaba é uma cidade que se preparou, a gente percebe isso. Eu estou aqui em Sorocaba desde que eu vim para São Roque, estudei aqui, me formei aqui, acompanho toda essa transformação que Sorocaba teve, mas é muito difícil você prever uma questão insustentável na região, porque todos os problemas migram também, O desemprego de lá, o sujeito vem para cá, o doente de lá que não teve recurso corre para cá. Então eu penso sim que tem que ter essa regionalização para que a gente consiga num grupo maior, cobrar do governo estadual, do governo federal, que venha mais recursos, mais repasses para essa região, que tem que ser vista como um todo. E penso que São Roque também, com o tempo, tem que ser uma capital de uma micro-região. Porque o que está acontecendo em Sorocaba, se São Roque não se preparar hoje, e se o Estado não vê São Roque como hoje Sorocaba está gritando, muito provavelmente no futuro médio prazo, aí, com certeza, nós vamos estar correndo os mesmos riscos que Sorocaba está correndo hoje. Daniel, como é investir na indústria numa instância turística que, de certa forma, ela precisa preservar muitas características dela como cidade, para manter este título? Como que é esse investimento para trazer indústrias para a cidade e, inclusive, fomentar o emprego local também? Sem dúvida nenhuma. Nós temos, assim, uma sorte muito grande, que São Roque tem um território grande e uma região montanhosa que protege por si só. Pela dificuldade de algumas construções, etc. Aliás, o que dá um clima agradável no verão, Isso, Esse é um diferencial, para o turismo. Ele é um grande diferencial para o turismo, nós pretendemos fomentar isso cada vez mais.
não deixamos de lado e não deixaremos de lado, que São Roque é uma instância turística, e tudo que nós pudermos garimpar com esse segmento, aproveitando esse desenvolvimento de Sorocaba, Indaiatuba, Itu, enfim, Porto Feliz, Tietê, que a gente percebe que todos esses municípios vêm se desenvolvendo, Tatuí, vai por aí afora, nós pretendemos garimpar também com o turismo, mas nós temos algumas áreas muito apropriadas para o desenvolvimento industrial. Né? Estamos lá trabalhando em cima de uma lei de incentivo, nós temos a Castelo Branco, que corta o nosso município, são 6 quilômetros de extensão, e nós temos também a Raposo Tavares, que são mais de 30 quilômetros de extensão. Né? Então, em determinados lugares, você consegue, numa mudança aí de um plano diretor, permitir com que as empresas venham. Em contrapartida, hoje você tem uma geração de mão de obra que não tem, vamos dizer, um mercado ainda definido para que você prepare essa pessoa já com o mercado de trabalho definido. Essas pessoas, vamos dizer, hoje têm toda a formação, toda a qualificação profissional, através de FATEC, de ETEC, de SENAI, Instituto Federal. Nós temos duas faculdades, nós temos toda essa qualificação em São Roque. Portanto, nós estamos exportando para Sorocaba hoje uma mão de obra qualificada para Itu também, para São Paulo também, para Osasco também. Enquanto nós não conseguimos nos firmar como uma cidade industrial também, essa mão de obra, é óbvio que elas precisam ser encaixadas no mercado de trabalho. E o turismo não absorve toda ela. Então a ideia nossa é avançar com todas as frentes. Indústria, qualificação profissional e também o turismo. E isso já vem acontecendo. Desde o começo de 2013, ou é um projeto para agora, 2014? Ou isso 2015? Já vem acontecendo. Nós, o ano passado, tivemos assim um corpo a corpo, fizemos um paralelo com a JHSF, a incorporadora, a construtora JHSF, que é o aeroporto, que infelizmente ainda está embargado, mas é uma questão de dias. Eles já retomaram o outro lado da rodovia, que é o outlet e o corporate center, que são torres de escritórios comerciais, escritórios de empresas, etc. E outros empreendimentos, grandes empreendimentos também, a gente já vem estudando lá a liberação para a gente estar implementando isso daí. Então, isso já vem acontecendo desde o ano passado e eu não tenho dúvidas que até o final do nosso mandato estaremos inaugurando muita coisa aí. Permita-me uma provocação nesse momento também, é claro. Da administração passada, alguma coisa de bom ficou para a sua administração? Sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que... Não, eu procuro ser justo. Tenho certeza que muitas pessoas não gostam dessa minha linha, mas eu acredito nessa política, a política da verdade. Nós somos oposição, com muita transparência, nunca escondi isso, nunca fui numa revista, nunca fui num jornal denigrir o bom trabalho. Nós somos oposição porque temos formas de pensar diferente, mas a nossa cidade, bem ou mal, está preservada, o turismo vem avançando a cada dia. Eu tive a oportunidade de falar com o meu oponente e disse a ele que o projeto estava certo na velocidade errada. E eu tento, talvez até pela própria idade, que eu sou bem mais novo, imprimir essa velocidade, né? Porque a qualificação profissional já existia, você já tinha essa ideia do aeroporto. Eu só tenho trabalhado numa velocidade maior para que as coisas aconteçam, porque o tempo passa muito rápido. Passa mesmo. Né? E quem tem um filho adolescente hoje com 12, 13, 14, 15, 16 anos, já sabe que daqui a pouquinho ele tem que cair no mercado de trabalho. Então, não dá tempo de esperar. É nessa linha que a gente se diverge bastante. Agora eu vou chamá-lo de prefeito. A cadeia de São Roque tem sido um problema para a prefeitura da instância ou não? Pois é, não é mais cadeia, né? Uma unidade de trânsito, ela deixou de ser cadeia e passou a ser uma unidade de trânsito. Mas que seja uma unidade ela funciona parecida com uma cadeia ou não? Mas muito pior. Na verdade, nós nos tornamos assim muito mais fragilizados. Eu sou uma instância turística, consequência disso, finais de semana eu tenho maior movimento. Virou uma unidade de trânsito, mas não de São Roque, Mairim, que era Sariguama, de 3 municípios pequenos. Virou uma unidade de trânsito de 70, 80 municípios. Unidade de trânsito da região metropolitana. Da macro-região de Sorocaba. Quer dizer, final de semana eu tenho 70, 80 presos com um efetivo muito pequeno, né? A cidade com um movimento muito maior, portanto o efetivo da Polícia Militar todo empenhado nessa questão da segurança de quem é da cidade e quem veio de fora.
e virou um tremendo de um problema. Então a gente pretende aí que as autoridades se sensibilizem e que realmente transforme ela em unidade de trânsito, mas de uma região menor, que tem condições para isso. 10 presos, 15 presos, não é o problema. Eles não vão conseguir fazer uma rebelião, nada disso. Mas 70, 80 presos é uma panela de pressão que pode explodir a qualquer momento. Como já aconteceu, né? Houve fugas lá, recentes também. Em 2013, o governador lá esteve, né? Qual é o posicionamento do governo do estado com relação a isso? Porque o governador esteve lá para, inclusive, desativar a cadeia e o que ficou no senso comum foi desativada, porém continua ativada. Qual é a história? Bom, parte dela você já esclareceu, né? Que ela é uma unidade de trânsito, mas é uma unidade de trânsito com proporções, assim, relativas, né? À questão de uma cadeia, né? Qual a preocupação do governador com relação a isso? Total, é o mesmo tamanho que a minha preocupação. Agora, as coisas para acontecerem a nível de Estado são muito complexas. Eu até me coloco no lugar dele, sei das dificuldades, né? A gente gostaria de estar construindo muito mais escolas do que presídio, mas infelizmente os presídios não estão dando conta. A Capela do Alto já abriu pequeno. Né? É triste você dizer isso, mas você tem que estar planejando os próximos presídios que você vai construir. Né? Mairim, que está saindo um presídio. Você está pensando mais em construir presídios do que, por exemplo, escolas, no caso, exatamente. Por conta dessa situação da criminalidade. Exatamente. Ele vê com muita preocupação também, inclusive todas as oportunidades que eu tive, cobrei dele isso daí, a gente vem aí numa ação coletiva com o objetivo de que seja uma unidade de trânsito, mas de uma micro-região e não de uma macro-região, né? Porque a nossa estrutura não comporta. Muita coisa. É muita coisa. Você que veio do PV, hoje PMDB, questão água, questão aterro sanitário, reciclagem. Como está essa situação em São Roque? Nós estamos aí com a lei de PPP aprovada, pretendemos trabalhar sempre nessa linha de PPP, onde a gente vê que o investimento é privado, mas que o benefício é público. É público. Basta o poder público fazer a gestão de fiscalização. Aliás, dizer esse assim. é um papel fundamental do poder público. E a gente, assim que assumiu, já abrimos algumas frentes aí de trabalho, essa é uma delas, até porque consta dentro do nosso projeto político, nosso plano de governo. Portanto, estamos aí bem avançados, já existe o plano de saneamento do município, onde prevê toda a coleta e destinação final, seja de resíduos sólidos, etc. Certo. Essa questão da cidade em São Roque, de você trabalhar, hoje você trabalha muitas prioridades, né? Você trabalha a questão da água, meio ambiente, a questão da coleta de lixo, reciclagem de lixo, por ser uma instância turística, tem essa preocupação mesmo. Agora, 2014, que é um ano de Copa, um ano bastante movimentado, também tem eleições, vai dar para fazer mais coisas ainda neste ano ou ainda vai ter que ficar para 2015 mesmo? Eu penso assim, que essas questões são muito mais de visuais do que operacional do dia a dia. O operacional do dia a dia, a cidade tem que acontecer. Eu não vejo nenhuma dificuldade. Fiz questão de trazer os Jogos Regionais da Terceira Idade para o nosso município, justamente por entender que o governo do estado teria dificuldade para encontrar município para abraçar esse evento, pela complexidade, pelo tamanho do evento. São Roque recebeu 39 municípios, recebia 30, foi para 39, talvez pelo próprio movimento da COP, etc. e tal. Mas eu fiz questão justamente de abraçar esse evento, que era uma forma de estar contribuindo de uma maneira positiva também para que as coisas acontecessem nesse ano aqui de uma forma brilhante. E eu não tenho dúvidas de que foi um evento marcante para a cidade. Junho agora tem um outro evento também, né? Exatamente. Nós temos aí a Expo São Roque, é a primeira de uma série de outras que virão, com certeza. Na verdade, isso daí é um projeto que nasceu como rodeio e o ano passado nós seguimos exatamente como vinha a proposta, até porque nós não tínhamos tempo para fazer num outro modelo. E entendemos que o investimento é muito alto para ter um evento por 3 dias e um evento que não agrega valor praticamente à economia, não gera oportunidades de negócios, ele simplesmente é como um fogo de palha, nasce e apaga. Então, a feira de agronegócio é justamente, mas São Roque não é uma cidade que produz grãos, que não tem grandes boiadas, não tem problema. Mas você pode ser uma vitrine de tudo isso, né?
aproveita-se essa mesma estrutura, praticamente com pouquíssimo gasto a mais, mas traz aí uma condição de mais oportunidades de negócio. Muito bem, Daniel, quero agradecer muito a sua participação no Vida Pública e já desejando boa sorte nessa administração que tem ainda 2 anos praticamente pela frente. Né? 2 anos e meio, né? É. Nós não chegamos ainda na metade do segundo ano. Quem agradece sou eu, muito obrigado pela oportunidade e aguardo vocês para nos visitar. São Roque é uma cidade turística, extremamente aprazível, uma cidade pacífica, de povo acolhedor. Gostaria de recebê-los na nossa cidade. É uma estância turística. Parabéns pelo trabalho, viu, prefeito? Muito obrigado, Fernando. O Vida Pública de hoje conversou com o prefeito da Estância Turística de São Roque, pelo PMDB, Daniel de Oliveira Costa, o antigo Daniel da Padaria. O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br, na TV Com, canal 7 da NET, TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3 pela Supermídia. Agradecemos também a participação da nossa equipe de produção, o editor-geral Ednilson Jodar Lopes e o estagiário de produção Gustavo Henrique de Campos. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo.